Eduardo Teixeira, boa noite, Boa noite. também. Olhando para esta decisão, fica o Governo mais descansado com esta viabilização destas duas normas? Não, em primeiro lugar, congratular-nos com o facto de se considerar que estas medidas são constitucionais e, portanto, dizer ao meu parceiro de painel que não está aqui em causa aumentos de impostos, está aqui em causa criar racionalidade e sustentabilidade. É algo que no passado, nos últimos 4, 5 anos, não foi feito e justifica o ponto que nós chegamos. E, de facto, é preciso pensar que são as medidas que são tendentes para o ano 2014. E estas duas medidas, bem sei também que foi de uma forma muito renhida no Tribunal Constitucional. Foi uma votação de 7-6. E, portanto, dizer-lhe que em 2015 é preciso encontrar medidas. Mas da forma como o Tribunal Constitucional, nesta divisão constante, é verdade, o governo do Partido Socialista teve no passado... Em 2015 um novo governo, o governo do Partido Socialista. Meu caro Delfim, para o futuro, nós temos que resolver no presente os gravíssimos problemas criados no passado. E, por bem, estas medidas são medidas absolutamente necessárias para que se encontre sustentabilidade em algo que é absolutamente importante para todos os portugueses, que é, por exemplo, a segurança social, que é, por exemplo, o garantir o pagamento das pensões dos nossos pensionistas que trabalharam, muitos deles, uma vida inteira para conseguir encontrar um rendimento no futuro. Eduardo, estas medidas estão garantidas. Em 2015 há novas medidas que têm que ser encontradas. Já estão pensadas, parecem-lhe de facto vão no bom caminho na questão da contribuição de sustentabilidade, que, por exemplo, o Primeiro-Ministro já enviou até ao Presidente da República uma carta onde pede para a fiscalização preventiva ser suscitada de forma a evitar que aconteça, como temos assistido nos últimos anos, a que as medidas se arrastem por uma decisão do Tribunal Constitucional. Mas repare, é muito importante realçar que não é nenhuma medida de aumento de imposto. É algo para criar sustentabilidade na própria segurança social. Isto é muito importante realçar porque às vezes ouço as pessoas do Partido Socialista que falam sem absoluta memória. Falam às vezes sem saber que tem que existir amanhã, pensando que numa ânsia apenas de tentar chegar ao governo no futuro para que nós passemos no futuro mais dificuldades como vivemos no presente. Eu acho que o esforço dos portugueses tem que valer de facto a pena e as medidas que hoje acabam por ser viabilizadas pelo Tribunal Constitucional, bem sei, como vemos com o 7-6, não é confortável para ninguém, por isso é que faz todo sentido esta fiscalização prévia que é pedida pelo Sr. Primeiro-Ministro ao Presidente da República, ao Tribunal Constitucional, para que todos saibamos o que possamos contar e não é nenhum aumento de impostos. É só e apenas para criar sustentabilidade em algo tão importante como é a segurança social nesse país. Permite, claro, Delfim Sousa. Muito obrigado. Eduardo, penso que estamos de acordo com a necessidade da sustentabilidade do país, mas o Eduardo embaciar um aumento de impostos chamando-lhe racionalidade, penso que não é crível, não é justo, nem os portugueses que nos estão a ouvir acreditam, nem o próprio Eduardo Teixeira seguramente acredita naquilo que está a dizer. Estou certo que o Eduardo não acredita porque, Eduardo, deixou-me falar, naturalmente apresentei há momentos as próprias propostas com o Partido Socialista, eu acho que o Eduardo também acredita. Eu acho que o Eduardo, deixemos, porque este tipo de discursos, de contraditórios e de discussão, vamos ser claros, porque as pessoas que nos ouvem, porque senão não tem interesse em nenhum debate. Temos de ser claros e objetivos. Objetivamente, e o Eduardo concordará comigo, o país tem que crescer, não tem? Tem, economicamente tem. Temos que criar mais postos de trabalho. Temos, não temos? Naturalmente o Eduardo também concorda com isso, objetivamente. A nossa indústria, aliás o Eduardo é de Viana do Castelo, sabe muito bem que o norte do país tem sofrido um decréscimo significativo e vamos falar isso objetivamente ainda hoje sobre essa matéria. Ele sabe muito bem que o Eduardo sabe que a indústria no norte do país, que decresceu nos últimos 15 anos, tem que crescer. Portanto, eu penso que o Eduardo sabe bem disso e concorda comigo. Eu também concordo consigo, se concordar assim como eu lhe estou a dizer. Então,
este Governo tem que tomar medidas conducentes a isso. Delfim Sousa, vamos às alternativas rapidamente para avançarmos. Estava a falar há pouco de alternativas, não sei se quer avançar. Não, naturalmente, as alternativas passam por aí, passam precisamente no incentivo à economia. Não é com este... O que está a acontecer com o aumento sucessivo de impostos, isso está nos livros, leva a uma recessão contínua das empresas, leva ao empobrecimento, leva ao abaixamento do consumo. E havendo o abaixamento do consumo, eu não acredito nessas falácias de chamar de racionalidade, porque as pessoas estão a gastar muito, nada disso. Nós precisamos é que um país próspero. Olha, Eduardo, nós precisamos é que as pessoas não emigrassem para poderem sobreviver. Isso é que nós... Eduardo, você é do Norte como eu e vê todos os dias. Já lá vamos destas medidas. Muito rapidamente, que é para avançarmos para o segundo tema, que entramos aqui já quase. Hoje o Governo anunciou duas medidas muito importantes que tenham a ver precisamente com o emprego e com o apoio à economia, mas principalmente com uma classe etária que todos temos que potenciar e proteger, que são os jovens. Principalmente no primeiro emprego até aos 29 e até aos 30 anos. Hoje lançaram-se medidas muito importantes de impulso para os jovens. Está a ver ao fim. Eduardo, depois quero ver essas medidas no terreno. Porque promessas está o mundo cheio. Nós queremos a realidade objetiva. Uma classe em que investimos, em que demos educação altamente qualificada ao serviço do país. Por isso é que os doutorados e os outros estão todos a emigrar. Voltar ao comentário e ao nosso segundo tema. Antes disso, foi concluído esta quarta-feira o acordo de parceria com Portugal, que vai garantir ao país 26 mil milhões de euros de fundos comunitários. O Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, considera que o montante é uma pipa de massa e alerta que o dinheiro deve ser bem aplicado. E que aconselhou ainda a que se calem aqueles que dizem na União Europeia que a União Europeia não é solidária com Portugal. Durão Barroso enumerou ainda as áreas onde o dinheiro será canalizado, nomeadamente para o apoio às pequenas e médias empresas, o reforço da inclusão social e o combate ao desemprego jovem. O Primeiro-Ministro Passos Coelho considerou que o acordo é um instrumento decisivo para o crescimento económico e a criação de emprego nos próximos anos. Outro dos assuntos para comentário neste último jornal. Eduardo Teixeira, começo por si neste tema e por olharmos de facto este acordo de parceria. Que importância têm estes fundos comunitários que agora vêm? Estão definidas já as áreas de aplicação destes montantes? Vêm de facto dar um novo impulso à economia? Com certeza. Como disse o nosso Presidente da Comissão Europeia, é uma pipa de massa. É muito dinheiro. São 26 mil milhões de euros. Penso que é histórico. Dizemos sempre que é o último pacote e, portanto, em princípio este é o último pacote e tem que ser de facto muito bem aproveitado e o dinheiro tem que ser muito bem gerido e tem que ser gerido precisamente, como há pouco falávamos no debate que tivemos há pouco a falar do tema da despesa, temos que fazer que este dinheiro tem que ser aplicado para alavancar a economia, para criar emprego, nomeadamente o emprego jovem, para criar maior coesão social, mas também urbana e territorial. O país necessita de repensar, mas necessita muito de se reindustrializar e grande parte, e também criar maior coesão. Grande parte deste acordo de parceria, que foi muito bem negociado, e quero deixar ficar esta palavra de registro, foi negociado para que se crie não só emprego, mas que se apoie efetivamente a economia e, portanto, grande parte do pacote é de apoio à economia. E depois maior coesão territorial. 93% destes 21 mil milhões, mas que depois com mais 4,5 mil milhões atinge 26 mil milhões, 93% são para as zonas menos desenvolvidas, onde se inclui o Norte. O Norte, Centro, Alentejo, Açores, e apenas 7% dos fundos serão localizados em Lisboa, Val Tejo e Algarve. O que é por si muito importante. Nós olhamos sempre e dizemos que os fundos vão e não há risco daquele efeito spillover que todos conhecemos? Que tem que estar acautelado à partida e temos todos a noção de que temos que conseguir aproveitar bem. O Norte tem aqui, dentro destas regiões que eu elenquei, o Norte tem a primazia de ter o maior pacote e de forma descentralizada. Pela primeira vez até dá-se aqui uma fortíssima decisão a nível regional
mesmo em termos de comunidades intermunicipais. Eles têm que saber quais são as suas prioridades. Não adianta nós continuarmos a duplicar infraestruturas. Os autarcas têm aqui um papel também importante em saber o que é absolutamente prioritário. E estou certo que esta pipa de massa estará ao serviço não só das populações, não só do bem público, porque também os autarcas têm papel decisório, mas ao serviço, essencialmente, da economia que é tão necessária para se tornar competitiva nos mercados externos, mas também cá dentro. Nós somos um país que tem muitos recursos e que tem conseguido potenciá-los, e este dinheiro é mesmo prioritário e muito importante para todos nós. Delfim Sousa, é de facto a última oportunidade para o país, muitas vezes é apelidada esta questão dos fundos comunitários. Não, é de facto, eu não gostei da expressão de uma pipa de massa mesmo, não gostei mesmo, acho que foi uma expressão infeliz de Durão Barroso, acho que foi uma expressão que faz lembrar a má utilização dos fundos comunitários que foi feita no passado. E penso que essa pipa de massa, e eu concordei com tudo o que o Eduardo disse, eu penso que, e sublinhaste aí uma coisa que eu acho que é fundamental, eu acho que os autarcas devem tomar um papel preponderante, as comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas devem tomar em consideração, efetivamente, como disse muito bem, este montante. Não penso que os fundos comunitários têm que ser a razão da nossa própria existência, porque nós sempre vivemos, o Estado português e o Portugal sempre existiu sem fundos comunitários. Eu penso que de facto temos que criar condições internamente e com políticas racionais, conducentes ao desenvolvimento económico, social do país. E penso que este trabalho passa muito também pelas autarquias locais, mas passa também, sobretudo, pelos empresários, pela criatividade que possamos desenvolver. Penso que o ambiente recessivo, o medo instalado, e aliás este governo tem jogado um pouco esse tipo de tática neoliberal de exercer, dizer que as pessoas estão a viver para além das possibilidades, enfim, criar assim um certo assombramento social na sua generalidade, o que leva muitas pessoas e abandonar muitos jovens a não haver possibilidades, inclusivamente não apoio à educação, os incentivo à própria saúde, a anulação do Sistema Nacional de Saúde, tudo criando um clima quase de medo, e isso não favorece o crescimento económico do país, como estava a dizer o Eduardo, e muito bem. Nós temos que temos que ser justos, temos que ser solidários uns com os outros e temos que criar condições positivas, conscientes, racionais, de facto, de responsabilidade, sobretudo de responsabilidade social, no sentido da aplicação bem destes fundos comunitários, de forma a desenvolvermos o país num caminho que todos, com certeza, desejamos, naturalmente, sem clivagens políticas, sem desentendimentos, mas unidos em prol do nosso país, do nosso Portugal, que é o que nós desejamos. Muito obrigada. Quer fazer alguma? É importante o que disse agora o Delfim, muito importante realçar a necessidade de desenvolvimento regional. E os autarcas têm aqui um papel importante. E o autarca do futuro será aquele que não olhar para a rotunda, ou não olhar para a duplicação da rotunda, ou não olhar para a duplicação do pavilhão. Não, eles têm que perceber que, apesar de ser tal frase que pode-se gostar ou não, eu acho que abana um bocado a consciência de todos, fruto de muitos erros que se calhar muitos tiveram no passado. A tal pipa de massa é de facto uma pipa de massa, mas não pode ser desperdiçada, tem que ser bem aplicada. E acho que Durão Barroso hoje deu esse mote. O dinheiro tem que ser muito bem aplicado. É muito, mas é escasso para o que nós necessitamos. E por isso não vale a pena insistir em... olha, eu sou de Viana do Castelo e tenho 40 anos, e em 40 anos tenho um autarca que quer construir o 4º mercado em 40 anos. Veja lá, como é que é possível querer aplicar com fundos comunitários a necessidade de construir um novo mercado municipal quando se já o tem, e até em 40 anos já se construiu 4. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Este é um pequeno exemplo. Não vale a pena gastar dinheiro desta via. Nós temos que gastar o dinheiro que temos em infraestruturas que são absolutamente necessárias. Obrigada também, Eduardo Teixeira, por ter estado connosco esta noite.